queria que o pessoal do louvor viesse à frente de novo, porque estou com saudade de uma música, faz muito tempo que eu não estou pregando. Preguei agora há pouco tempo, mas uma das das últimas que eu preguei antes de ser internado, e eu me lembro que foi muito gostoso. Eu queria cantar com a igreja de novo. Eu quero dizer para você que culto de domingo, culto na igreja, tem que ser um evento especial, tem que ser algo gostoso. Vi a igreja, como o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sou honesto contigo, sou de uma família tradicional, sou há muitos anos de igreja batista, mas eu gosto de um culto avivado. Esse negócio de você chegar aqui e ver as pessoas tudo cinzudo, meu irmão, Jesus ressuscitou, e hoje Ele marcou um encontro contigo. Eu me lembro quando eu tinha encontro marcado com a Azul, eu ia todo alegrezinho, e até hoje ainda estou sorrindo, porque era o amor da minha vida. Hoje o amor da sua vida encontrou contigo, e te chamou para uma reunião, por isso você está alegre. Então levante agora do seu lugar. Eu só não vou ficar em pé porque é mais difícil, mas levante agora, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus marcou um encontro com você nessa noite. Dá um sorriso, irmão. Eu queria cantar já Refúgio e a Glória Eterna de Jesus, o Rei dos Reis, amém? Levita que não sabe cantar essa música, está difícil, mas eu peguei ele de surpresa, não tinha avisado. Cadê o Dudu? Dudu faz tudo, coitado. Bota ele no fogo. Mas eu quero ver você cantando como aquele que espera as bodas do Cordeiro. Eu quero ver você cantando com alegria, dizendo: será breve. Quando a gente liga a televisão e vê o jornal, só tem uma coisa que a gente fala, né, pastor? Vem logo, Jesus, vem logo, estou com saudade. Então, quando você estiver cantando, levanta suas mãos e canta com poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
Aleluia, Santo de Israel. Glória ao teu nome, Deus vivo. Porque esse dia em breve, Senhor Deus, será. E todo o teu povo alegre, Jesus, com as lágrimas dos seus olhos, todas elas recolhidas num tálamo de ouro pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós iremos cantar, vencendo, vem Jesus para toda a eternidade. Obrigado, meu mestre, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Quando o pastor até falou que era um culto dirigido pelas mulheres, não é um culto das mulheres, o Ministério de Mulheres hoje está dirigindo. E eu me lembrei que uma época, quando nós tínhamos o culto dirigido pelos homens, convidaram uma mulher para pregar. Nossa vingança santa. Estou aqui, mas eu sei que Deus tem algo para falar contigo. E Ele tem algo para fazer nessa noite. Quem acredita nisso, diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te pedir uma licença poética. Primeiro, que eu estou de bermuda, porque foi difícil, não consegui colocar uma calça por causa da botinha aqui. E segundo, porque eu estou com o celular, porque a letra é maior, para ler a Bíblia. Então, essa licença poética, eu que tanto falei, esses crentes tudo com o celular na mão, a gente não sabe se está vendo o Zap ou a Bíblia. Eu acho que fica meio difícil eu ver o Zap agora. Mas eu vou ler o texto, que está com letras bem garrafais, e fica mais fácil para mim. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 20. No versículo 29 em diante, algo que o Senhor tem falado nessas 4 semanas e continuará falando hoje comigo e com você. Amém? Mateus, capítulo 20, versículo 29 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ou então fala EBD. Escola Bíblica Dominical. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Diga, grande multidão. Não se esqueça, nesse texto vão constar 2 vezes multidão. E nós vamos falar sobre isso. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Foi assim que ele falou? Como é que ele falou? Eu não vou fazer porque eu tenho uma voz meio forte, seu ouvido vai doer. Mas o texto fala que ele clamava. Em outras traduções, gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levanta sua mão, olha para os céus e diz: Filho de Davi, tem misericórdia. Aleluia! Mas a multidão, o que a multidão falava? De novo multidão. Dessa vez, olha o que a multidão fazia. O repreendia para que o quê? Se calasse. Porém, pastor Sérgio, ele gritava mais e mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: Ô glória, olha para o teu irmão, fala nos olhos dele e diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus falou para aquele homem cego: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e foram seguindo Jesus. Em nome do Senhor, que os seus olhos hoje, nessa noite, se abram e a cura e a restauração e o poder de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Quero orar mais uma vez com você. Pai, que os céus dos céus deste lugar e a terra da terra deste lugar sejam consagrados a Ti. E eu clamo que Teu senhorio venha sobre esta igreja, sobre a minha vida e sobre esta palavra.
e que haja uma redoma de fogo em volta deste lugar e nada interfira do poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo mundo quer ser abençoado. Não é verdade? Você veio hoje, te saiu de casa, com certeza você chegou e pensou, eu tenho uma bênção, eu quero uma bênção do Senhor. O pastor fez até um anúncio aqui para você escrever, vou colocar no papelzinho. A Azul, ela se lembrou, deu o testemunho do que ela botava no papelzinho. Quantas vezes na virada de ano ela falava, quero casar, quero ter um filho. Ela falou que até Deus restaurou sonhos, é isso que Deus faz, Ele mexe conosco, Ele mexe com os nossos conteúdos, Ele restaura sonhos. Hoje o pastor falando sobre sonho, eu vou falar um pouco sobre isso também, não é cola não, viu pastor, mas é o mesmo Espírito. Porque Deus restaura, Deus nos faz sonhar, Salmo 126. Muitas vezes nós vemos um deserto na nossa vida e a gente quer novidade, e a gente não olha para um lado, para o outro, não vê resposta. Mas eu tenho certeza que você veio hoje com vontade de ser abençoado, é verdade ou não é? Pensa bem comigo, se Jesus passasse na sua frente, se você soubesse que aquele era o Mestre, o Senhor da glória, o Rei dos reis, que o Deus Todo-Poderoso estivesse diante dos seus olhos, o que você iria pedir para Ele? Fala para mim, seja bem franco. Eu vou te dar 1 minuto para você fechar os olhos, parar e pensar qual é a bênção que mais coça as tuas emoções agora, que está te formigando, tem um cochilhão dentro de você e você está lá querendo, essa bênção não passa de hoje. Se você visse o Senhor, você contemplasse a glória de Deus, e nesse momento você visse que era possível a bênção de Deus vir, o que você ia pedir para Ele? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, fale com Ele agora. Pensou direitinho? O meu mestre fez uma promessa. E eu bato sempre nessa tecla. Todas as vezes na minha vida que eu me sinto só, que eu não consigo ver esperança, eu me lembro que ele falou isso. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Sabe qual é o problema da igreja? É que ela não acredita nisso de verdade. Em Efésios 3:20 fala algo tremendo, fala assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, sente, opera todo o poder em vós. Você não tem essa convicção. Esse cego, quando ouviu Jesus passando, ele não se deteve, ele começou a gritar, sabe por quê? Porque ele reconheceu que quem passava ali era o filho de Davi, a promessa de Deus para a restauração em Israel. Eu quero falar nessa noite, aquele que pode restaurar a nossa visão. Eu quero falar nessa noite, daquele que pode te responder, aquilo que pode falar para você, o que quer que eu te faça. E tem poder para cumprir. O que queres que eu te faça? Que os nossos olhos se abram e a glória de Deus se manifeste em tua vida. Amém? A primeira coisa que o texto me fala no versículo 29 é que uma grande multidão acompanhava Jesus. A primeira coisa que o Espírito de Deus me fala nesse texto, quando Ele me pergunta o que queres que eu te faça, eu respondo para Deus e respondo para você,
que Ele me tire do meio da multidão. Faz assim, ó. Esse pastor é doido. Sabe por que eu faço assim? Eu tenho atos proféticos, muitas na minha vida, atos proféticos se tornaram verdade. Eu hoje estou falando para Deus nessa noite, e eu quero que você junto comigo, tem muita gente que parou, porque não sabe o que está fazendo. Faz assim, ó, no meio da multidão: Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim, me ouve nessa noite, escuta o meu clamor, porque hoje eu te faço, Senhor, eu quero a minha bênção. Me tira do meio da multidão, me olha no meio de todo mundo e diz assim: eu sou contigo, homem. Me levanta, Senhor. Meu pai, quando veio para Brasília, ele veio com um decreto do médico. Poucos anos de vida, 10% só de vida. Veio com 5 filhos. Minha mãe veio primeiro com os filhos, depois ele. E minha mãe com aquela penca de menino. Primeira coisa que ela falou: tem que arrumar um emprego. Sem emprego, ele e ela. Viemos para Brasília. Eu tinha 1 ano de idade. E meu pai, por que ele veio para cá? Porque o médico dele falou: olha, só pode ser Brasília, Rio ou São Paulo para tratar da sua doença. E minha mãe veio na frente, ela falou assim: eu tenho que arrumar um emprego. Ela abriu a lista telefônica e viu lá: Thomas, Casa Thomas Jefferson. Ela era americana, falava inglês, era professor de inglês. Falou: Thomas, é o nome do meu pai. Eu vou lá. Ficou 45 anos empregada. Foi coordenadora. O nome dela, a biblioteca da Asa Norte, lá colocaram o nome dela, fizeram homenagem. A Thomas fez agora 60 anos, fizeram homenagem para ela. Primeiro dia que ela veio para cá, Deus abriu uma porta de emprego. E meu pai veio com a sentença de morte. Num culto, no meio de uns 1.000 e tantas pessoas, igreja lotada, Deus chega, usa um homem de Deus, um profeta, pastor Vilarindo, e no meio da multidão: olha, Deus tem um homem assim, assim, assado. Descreveu meu pai: o Senhor quer te curar disso. Meu pai se levantou no meio da multidão, foi até a frente, e ali a vida dele mudou. Me tira do meio da multidão, Senhor. Olha para mim. Me enxerga, Senhor. Você acha que Deus é surdo, Deus é cego? Não, são figuras de linguagem que nosso emocional, que a nossa alma grita diante de Deus. Olha para mim, Senhor. Me enxerga. Parece que eu estou aqui no meio de um mar de pessoas. Tu responde, eu vejo pessoas: aleluia, foi abençoado. Outro, aleluia, glória a Deus. E eu vou ficando para trás, e Deus parece que se esquece de mim. Fala para mim, se não é isso que você muitas vezes pensa. Você se vê num mar de pessoas que se realizam dia após dia, você só escuta testemunho. Senhor, quando é o meu dia? Quando será o dia que eu vou dar testemunho? Eu quero te dizer, hoje o Senhor te chamou nessa noite, nessa igreja, para te tirar do meio da multidão e te dizer: o que queres que eu te faça? Olho no olho, boca na boca e nariz com nariz, que nem ele falava com Moisés. O Senhor decretou vitória sobre a tua vida. Se você crê, diga amém. Outra coisa que me tirar do meio da multidão é ter uma vida pessoal com Deus. Sabe? Tem pessoas que gostam de serem abençoadas, amém. E muitas das vezes, você até não é abençoado, mas você tem uma vida única com Deus. Tem muita gente que fala assim: pastor, Deus fala mesmo com o senhor? Já deve ter perguntado isso várias vezes, pastor. Pastor, será que isso aí o senhor não está inventando, não? E aí quando Deus fala conosco e revela tudo da vida da pessoa, aí teve uma vez que Deus revelou tanto da vida da mulher que ela olhou para cima e chamou Deus de fofoqueiro. Deus fala conosco, mas eu quero te dar o segredo de como Deus fala conosco.
Sabe como é que Deus fala conosco? Primeiro, a gente tem uma vida com Deus. Mas o mais importante não é ter vida com Deus. Não é tantas horas de oração que você passa, ou leitura bíblica. Sabe o que é importante para você ouvir a voz de Deus? É que você para escutá-lo. Tem gente que passa 20, 30 anos na igreja, pede, busca, mas nunca para ouvir Deus. Sabe, diante de Deus, invista tempo na presença dEle, e Ele responde. Tem gente que pede a Deus e para de pedir. Eu só paro de pedir quando Ele responde. Tem pedidos que vão há 20 anos. Teve uma vez que Deus chegou e me falou no meio da multidão, falou assim, ó, vou te dar uma soma de dinheiro incalculável que eu vou te abençoar nisso. Aí a pessoa que estava ao meu lado falou, que soma é essa? Eu falei, ó, não sei, tem duas que eu estou pedindo para Deus, eu não sei qual das duas Ele respondeu. E aí eu ainda, esses dias, Deus me aguçou esse sentimento, porque eu estava passeando, vendo umas coisas lá, eu e minha esposa, e eu olhei um lugar, falei, eu vou comprar esse lugar. Ela está aqui, minha esposa está aqui. Vou falar, pastor Sérgio, nós vamos comprar e doar para a igreja. E eu achei o lugar bonito, pastor. Pode ser coisa emocional, não tem problema. Nós não somos despreviados de emoção, não. A gente tem emoção, querido. E eu olhei aquele lugar, achei tão lindo, falei, podia ser uma igreja. Se Deus me der uma soma, eu compro e dou para a igreja. Eu só ouvi um amenzinho. Queridos, Deus nos tira do meio da multidão para falar conosco. Uma vez eu fui com a Edmeia Maia, numa batalha espiritual, na época eu mexia muito com isso, tinham feito o despacho na cidade toda de Taguatinga, e colocaram um totem lá de um bicho lá, que eu não sei, até hoje não sei o que é aquilo, e a gente orava para aquilo cair, e ela estava conosco na época, e eu falei assim, agora eu vou ver como é que é. A mulher é pastora na Rocinha. Imagina, uma mulher pastora na Rocinha. Essa mulher é de Deus. E quando a gente foi ter aquele momento com ela, a gente levou para esse lugar, eu falei assim, ver como é que vai ser a oração dessa mulher para quebrar esse demônio. Querido, essa mulher falou assim, ó, vocês ficam aqui intercedendo e eu vou lá. Eu falei, bem, a mulher tem experiência, é melhor ir sozinha mesmo. Quando ela foi lá, ela ficou parada, levantou a mão, baixou a mão e ficou uns 15 minutos parada. Depois de 15 minutos, ela levantou a mão, orou rapidamente e voltou. Aí eu falei com ela assim, pastora, o que a senhora falou? Como é que a senhora orou? Comecei a questioná-la, né? Por que a senhora ficou tanto tempo ali parada ali? Estava pedindo unção, proteção, pedindo para Deus proteger periquito, papagaio, tudo da tua vida, que está ligado direto, indiretamente a você, não sei o que lá. Ela falou, não, pastor, não foi isso que eu orei, não. O que a senhora orou? Na verdade, eu não orei, eu fiquei calada, apenas esperando Deus falar comigo o que eu deveria fazer. Ela ficou uns 15 minutos. Quando ela disse, eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou comigo, eu levantei as mãos, orei, aquilo que o Senhor mandou. 30 dias depois, misteriosamente, aquela estátua caiu, ela rachou no meio e caiu. Eu aprendi muito com aquela mulher em 3 dias. Como aprendi? Deus nos tira do meio da multidão para falar conosco. Deus é um ser pessoal, que olha para você e fala o teu nome. Ele sabe todas as peculiaridades da tua vida. Ele sabe todos os teus caprichos. Quando eu cheguei aqui, meu filho pulou em cima de mim, ficou no meu colo, me beijando e pedindo colo. Naquela hora eu falei assim, me senti Deus, com todo respeito, com todo carinho, eu me senti Deus acolhendo ele e podendo dar carinho.
Falei, como Deus trata a gente? Deus quer te tirar do meio da multidão, para que você saiba que Ele é o Senhor da tua vida. Em segundo, Deus nos tira, nos livra da vergonha. Quantos problemas tem te angustiado na vida? Hoje, pastor, é difícil para pregar com um pastor abençoado, cheio do Espírito, porque ele pregou que vai pregar à noite. É difícil, né? Mas quantos problemas tem calado a sua vida espiritual, tem te colocado em empecilhos para que você não vá à frente? Tem calado os teus sonhos, tem te angustiado a alma, tem te envergonhado a ponto de você simplesmente dizer, não quero nem ir para a igreja, tudo é igual, tudo é a mesma coisa, nada muda. Esse texto ele é muito interessante, porque esse texto consta tanto em Mateus, Marcos e Lucas, mas em Marcos e Lucas ele é um pouco diferente. Em Marcos ele fala o cego Bartimeu, é outro problema sinótico da Bíblia, porque é uma visão diferente do mesmo fato. Muitos cegos pediam esmola naquela época. Era um local onde que as pessoas tinham frequentemente cegos, porque naquela época o problema de vista, o problema de lepra, algumas doenças eram comuns. A falta de visão noturna, a falta de luz, as pessoas simplesmente adoeciam, a falta de saneamento, infecção nos olhos e outras doenças, faziam as pessoas enfermarem e perderem a visão e ficar doentes. Paralíticos, cegos, eram pessoas que realmente viviam à margem da sociedade pedindo esmola. Muito diferente de hoje, querido, que tem ajuda do governo e tudo mais. Então existiam muitos cegos. Mateus fala os 2 cegos de Jericó. Marcos já fala o Bartimeu, o cego de Jericó. Lucas fala o cego de Jericó. Eu não vejo problema nenhum, porque em todos os 3 aconteceu 2 coisas. Jesus parou no meio da multidão, chamou o cego e disse, o que queres que eu te faça? Nos 3 textos é igual, para os cegos. E nos 3 textos, o que aconteceu? Eles foram curados. Bartimeu era conhecido, o filho de Timeu, a sua história, seu ponto onde ele pedia esmola, todo dia sacudindo ali, pedindo o favor das pessoas que passam. Você podia imaginar o quanto que aquele homem tinha na sua vida de vergonha, de vontade de fazer uma coisa e não conseguia. Uma vez sendo ajudado por um, outras vezes sendo ajudado por outro. Quando aquele homem escutou que o Jesus, o texto em Marcos, em Lucas é interessante, que ouviu o tropegar da multidão, ouviu o barulho da multidão, e ele perguntou, o que está acontecendo? As pessoas falaram, Jesus de Nazaré está passando aqui. Naquela mesma hora, aquele homem começou a gritar. Quando ele ouviu, Jesus de Nazaré, a emoção subiu dentro dele, o vigor subiu dentro dele, ele não via nada, ele não via nenhuma fagulha de esperança, mas ele sentiu naquela hora que o problema dele podia ser resolvido. Quando nós fazemos uma campanha, nós não estamos aqui simplesmente para querer encher a igreja, mas dar a oportunidade a você de clamar, Deus, cura-me, restaura-me, tira a minha vergonha, liberta-me do meu problema. Essa é a hora de clamar, meu irmão. Essa é a hora de você pegar na mão do teu irmão e dizer, segura aí minha capa, segura minha bengala, porque eu vou atrás do mestre. E eu fico impressionado como as pessoas chegam para mim, mas Deus não é surdo. Deus não é surdo. É mesmo, Deus não é surdo. E por que Bartimeu clamou? E por que ele fala, clamai? Por que Gideão entrou no meio do arraial dos assírios e entrou lá gritando? Uma vez eu estava vendo quando os sacerdotes, os escribas, lá no meio judeu, na muralha, no Monte das Lamentações, melhor dizendo, eles oram com o corpo dele todos assim, ficam balançando. E eu tive uma curiosidade de saber por que se oram desse jeito. Eles ficam sacudindo.
Pode olhar lá. Sabe o que o judeu falou para mim? É porque quando a cultura judaica é o seguinte, quando a gente ora, é para expressar que todo o nosso ser, cada fagulha, cada célula, está orando junto. E eu estou balançando, me colocando na presença de Deus. Sabe, eu fico impressionado como tem irmãos que são simplesmente apáticos. Uma campanha dessa onde Deus está fazendo proezas, maravilhas, prodígios, e as pessoas estão em casa, assistindo Faustão. Quando eu vi que Deus está hoje aqui, eu vim para ouvir a voz dEle. Tomei até banho com sabão de coco. Sabe, querido, eu quero que Deus tire a minha vergonha. Sabe, tem problemas que vão angustiando a nossa alma, que vão nos trazendo angústia, que a gente vai se entranhando e a gente já perde até a esperança, que um dia Deus poderia curar, salvar. Uma vez eu estava falando com um pastor, ele estava desempregado, ele falando, deu um testemunho para mim chorando. E eu falei, o que houve? Sabe, tem tanto tempo que eu estou desempregado, e eu acordo sempre todo dia. E eu acordo, desço na rua, e eu vejo as pessoas tomando café, eu começo a bater palma, depois eu começo a ver, eles começam a falar, está na hora de entrar no serviço. Quando eu olho para um lado, está todo mundo, foi embora. E eu fiquei sozinho. Eu olhei para ele, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, pastor. Quando foi 2 semanas depois, ele estava empregado. Sabe, tem coisas tem vergonhas que nos enfrentam, que nos atormentam, que a gente não tem força, nem sequer de pedir oração. O que queres que eu te faça? Tira a minha vergonha, Senhor. Eu nunca vi tanta mulher pedindo oração para casar. Aí um homem chega e vai orar e fala assim, por que você quer casar? Antes só que mal acompanhada, minha filha. Eu sempre me esqueço da hora do que o pastor Sérgio fala. Quando você for escolher um rapaz, casa com feio. Porque o bonito, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o feio você já sabe que tem. E as mulheres começam a pedir oração para casar, e a gente fala, por que quer tanto casar? Porque a mulher quer ter a sua casa, quer ter seu filho, quer ter seu reinado. Quantas mulheres pedem para que Deus tire o seu opróbrio? Capítulo 5 de Isaías, sabia que está escrito isso na Bíblia? 7 mulheres correrão por um homem e lutarão por ele para que tire o seu opróbrio e coloque o seu nome. Eu quero dizer para você, minha filha, que ainda não casou, quem está me vendo aqui na internet, há uma esperança para você, para tirar a sua vergonha, mas eu oro antes, que Deus te dê um homem cheio do Espírito, não te dê um qualquer, mas te dê um homem que tenha joelhos no chão, e ouça a voz do Espírito. Tira a minha vergonha, Senhor. Eu, quando era menino, eu era muito gordo, e eu tinha vergonha, muito gordo. Eu era tão gordo que quando meu pai me colocava para dormir, eu não lia livro de historinha, lia livro de receita. Eu sempre pedia 32, estrogonofe, papai, estrogonofe. E aquilo me consumia a alma, aquilo venha me... Eu, quando adolescente, imagina adolescente, você está rindo porque tu não é tu que é gordo, né? E eu orava a Deus, Senhor, me tira. E um dia fui subir ao monte, eu falei, Senhor, me tira o meu opróbrio. E naquele dia o Senhor falou comigo, não vou tirar, Jesus. Eu bati o pé, pastor. E ele falou para mim, eu te trouxe aqui, para você entregar um recado para o meu povo. Tinha mais de 5 igrejas lá reunidas. E porque eu tinha vergonha de ser gordo, eu estava com vergonha de entregar o recado de Deus. Pode um negócio desse, querido? A vergonha muitas vezes te faz de um jeito que você fica encalhado. E eu fui lá, chamei um pastor muito conhecido, falei, pastor, o senhor falou assim comigo, desse jeito. E ele falou, não, meu irmão,
Vai você e fala, pode falar. E eu fiquei com vergonha, não falei. Aí ele chegou e falou. Fez-se uma multidão de pessoas. E ele mandou todo mundo calar a boca. E ele entregou o recado de Deus que eu falei para ele. Queridos, as pessoas começaram a cair pelo poder de Deus sozinho. Começaram a explodir em línguas estranhas. O Espírito de Deus começou a tomar aquela multidão. E foi algo extraordinário. Como poucas vezes eu vi na minha vida. De repente veio uma irmã, lá não sei aonde. Bateu no meu ombro. E ela, quando eu cheguei no monte, ela manifestava a Deus assim de uma forma esquisita. Desse jeito. E eu olhei assim e falei, Senhor, não chega perto de mim, não. O Senhor fala comigo. Eu falei desse jeito, querido. De repente aquela irmã saiu, tocou no meu ombro. E quando ela veio falar no meu ouvido, ela falou tão manso. Falou assim, desde aquele... Filho meu, por que não fizeste como eu te mandei? Só eu e Deus tínhamos ouvido, porque eu estava bem no secreto. E aí Deus falou o que Ele ia fazer na minha vida. Até hoje. Eu não gosto de me lembrar, porque pesa em mim a responsabilidade do que Deus falou. A vergonha, muitas das vezes, é uma porta de entrada para o inimigo ter tua autoridade na tua vida. Por isso, Bartimeu, o filho de Timeu, onde todos conheciam quem ele era, conheciam a sua história, conheciam o ponto onde ele esmolava, conheciam as dores, as suas angústias. Ele, quando ouviu que Jesus passava naquele lugar, ele pulou e gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. Hoje o Senhor te chama para que você clamar a Ele, e Ele te responder e te libertar de tua vergonha. O que queres que eu te faça? O Senhor quer fazer algo na tua vida, pastor. Quer te livrar muito mais do que vergonha. Ele quer te exaltar e te estabelecer e fazer aquilo que Ele falou. E quando Ele disse, eu falei, quem disse? Foi aquele que é poderoso para infinitamente mais fazer do que você pensa. O que você pensa ainda é pequeno. Nem se nomeou no teu coração o que Deus vai fazer na tua vida. Olha para o teu irmão e diga, o Senhor tem poder para fazer na tua vida. Hoje Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Filho de Timeu, o cego que esmolava, agora é aquele que pulava e gritava, dou glória a Deus e aleluia. Em terceiro, o que queres que eu te faça? É que Deus me livre da segunda multidão. Lembra que eu falei que tem duas? A primeira multidão, aquela multidão que segue Jesus, sempre segue Jesus. Todo mundo é bonitinho, né? Mas na hora que Jesus foi crucificado, não tinha um. Só duas mulheres e o discípulo João. Só, todo mundo abandonou. Essa multidão aqui, é aquela multidão que manda você se calar. É a multidão que oprimia. Para de perturbar o mestre. Cala tua boca. Situações na nossa vida que simplesmente colocam no mordaça, que nos engessam. Eu dou esse testemunho porque sempre eu me lembro dele e foi uma das coisas que me deu muito vigor. Que contradição. O médico chegou e fez o cateterismo comigo. E, por coincidência, meu médico angiologista estava junto. E aí ele chegou para mim, olhou com um olho desse tamanho e falou assim, olha, você está todo entupido. Eu falei, é mesmo, doutor? É, eu nem sei como você chegou aqui, mas isso é bom. Eu falei, é bom, doutor? É, porque a gente pode te consertar. E aquilo foi uma bomba para mim. Eu saí de lá e falei, puxa vida,
E aí o médico, quando fez o exame, viu o exame, ele olhava para o exame, olhava para mim, minha esposa chorando, ele olhava assim, e me operaram. Pagou um glória do nome do Senhor, eu estou aqui. Toda vez que alguém me pergunta para mim, pastor, como é que o senhor está? Eu falo, estou vivo. Estou vivo, meu irmão. Ó, cheirando, respirando. E tem uma cena que eu não esqueço. Uma hora entrou 2 enfermeiros que estavam me dando banho, entrou o nutricionista, entrou o fisioterapeuta, entrou a enfermeira-chefe da coisa, entrou o médico, e eu vi aquele monte de gente em volta da minha cama, e de repente aquele homem me banhando, aquela mulher me lavando, eu de fralda, pastor. Na UTI cardiológica. E de repente, o enfermeiro me pergunta sobre a Bíblia. E aí eu comecei a falar, e a outra perguntou, eu queria tanto ir para a igreja. Eu olhei para ela, o que te impede? Aí a outra que estava lá, eu queria tanto que minha filha conhecesse o caminho do Senhor, eu nasci no Evangelho, mas hoje eu estou longe, e começaram a debater em cima deles, e eu comecei a falar, cheio de coisa aqui, e o outro parou de me lavar, e aqueles enfermeiros em volta ali, falando comigo, e perguntando, e eu falando do amor de Cristo, falando, teologando. Teve uma hora que eu parei, olhei para o céu, oh Deus, não me deixa aqui não está na hora de ir para o céu, e nem de ficar no leito. Eu preciso, Senhor, trabalhar para o Teu reino. Tem muitas pessoas que precisam Te ouvir. E 2 dias depois, quando eu saí da UTI, que eu fui para o apartamento, uma das enfermeiras foi me visitar no apartamento, e ela chegou para mim, pastor, ore por mim, eu voltei para a igreja, eu quero criar minha filha nos caminhos do Senhor, e ora que meu esposo também se converta. Sabe, tem multidões que nos oprimem e tentam calar a tua boca, mas aquele que vive e reina, aquele que tem as mãos, os 7 selos, e que pode dizer para você nessa noite, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que te cura, eu sou o que te guarda, ó Israel. Esse é aquele que fala, eu tenho poder para fazer na tua vida e te curar. Ele está aqui passando. Não existe opróbrio que te prenda, não existe problema que te sufoque, porque nós temos um Deus que é muito mais poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e sente. O que queres que eu te faça? Essa é a palavra de Jesus na tua vida. Para encerrar, queridos, 4º e último. O que queres que eu te faça, igreja? Foi a pergunta de Jesus para o cego. Sabe o que ele falou? Ele respondeu, que os meus olhos se abram. Você pode chegar para mim, pastor, mas isso é lógico, é óbvio. Fala isso para Jesus. Ele tem essa mania. Toda vez ele falava para o paralítico, o que você quer que eu te faça? Chega para um cego, você já viu um cego? Olhinho branco. Não tem como não confundir. Tateando, não enxergando nada. Paralítico, não anda. Jesus tem esse... Eu cheguei para Deus, já vi muitas pessoas responderem, eu mesmo já preguei, falei várias coisas, respostas, por que Jesus falou assim? Mas esses dias orando, Deus falou comigo no meu coração, e eu quero compartilhar com você, igreja, quando Deus falou comigo nesse texto, recentemente, quando Jesus falou para aquele homem, o que queres que eu te faça? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, amém? Mas Deus fica esperando os seus filhos terem uma resposta muito mais poderosa, muito mais grandiosa do que simplesmente aquilo que você necessita. Aquele cego falou que os meus olhos se abram. E eu quero nessa noite compartilhar. O Espírito de Deus falou para mim, filho, eu olho para os meus filhos e espero que eles abram a boca e olhem para o céu. E que os olhos se abram e eles vejam a minha glória nas suas vidas.
que se descortine o mundo espiritual, porque quando você entra nessa igreja e você diz, eu quero uma bênção de Deus, eu duvido que você que acredite, tão como a Bíblia fala, que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele é galardoador, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que amam e buscam a Deus. Eu quero ver se você bota a mão no seu lado aqui, e sabe que tem um anjo do teu lado. Bota a mão aqui agora. Você vê um anjo, você sente um anjo, mas eu já senti um anjo, meu irmão. Pediram para orar para uma irmã que era cega, lá em Lusiane. Quando eu cheguei lá, a irmã foi me cumprimentar, ela era cega, e ela me apalpava, ela batia no meu peito, passava a mão assim nos meus cabelos, e me abraçava. Aí todo mundo ficou olhando, mas ela estava abraçando nada. Eu estava do outro lado, aí pegaram a mão dela e botaram a mão em mim. Aí ela ficou espantada assim, o que é isso? Aí eu falei, ela estava abraçando o anjo que anda do meu lado. Ninguém, começaram a rir. E a irmã Nezinha, quando ela falou, eu vi um homem, e ele era forte, grande, e eu apalpava ele, não era o pastor não. Ela falou, não. Talvez, muitas vezes, nossos olhos precisam ser cegados, para a gente deixar de ser incrédulo, e a gente passe a ver a glória de Deus. Uma vez eu ia pregar na igreja, domingo à noite, e eu orando na parada de ônibus, e eu falei, Senhor, primeiro eu orei, Senhor, passa um ônibus aí que está difícil até agora, passou Bahia-Rio, mas não passou Guará 1 e Guará 2, nunca vi um negócio desse. Eu estava atrasado, e eu falei, Senhor Deus, que a Tua glória venha sobre a minha vida, e onde eu entrar, que a Tua glória entre também. E aí chegou o bendito ônibus, e eu entrei. Quando eu entrei, gente, todo mundo começou a me olhar. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei, será que meu zíper está aberto? Eu falei, tem alguma coisa errada comigo? E as pessoas olhavam para mim e baixavam a cabeça. Eu fui passando um ônibus e sentei lá no fundo. Quando eu sentei no fundo, eu orei a Deus, Deus, coisa estranha, esquisito. E Deus respondeu para mim, quando você me pediu que a minha glória viesse sobre você, onde você entra, a minha glória vai contigo. Queridos, aquelas pessoas começaram a ver a glória de Deus, e eu tenho um grande arrependimento, até hoje na minha vida. Eu não preguei o evangelho naquele ônibus. Eu senti que as pessoas sentiam o pecado delas. Eu senti que a glória de Deus foi naquela, tocou em cada alma ali, e eu não preguei, eu não falei do amor de Deus. Mas quando eu cheguei na igreja, foi chicote, viu? Ou que a glória de Deus caiu. Que os meus olhos se abram, meu irmão. Eu quero concluir falando para você, sabe, Deus quer tirar você da multidão, porque Ele é um Deus pessoal. Ele está olhando para você nessa hora, Ele viu você dentro de casa, Ele te contemplou, Ele leu o papelzinho que você preencheu na campanha. Sabe, Deus quer tirar você da tua vergonha, aquilo que te faz você ficar totalmente cabeça baixa. Ele quer te colocar numa posição alta. Ele quer dizer para você, chega o tempo do opróbrio, o tempo do insulto, o tempo da piada. Ele quer colocar você diante das pessoas que olham para ti e dizem, aquele ali, Deus é com ele. Deus quer mudar a tua história. Em vez de ser o Batimeu, filho de Timeu, aquele que mendigava, Ele quer dizer aquele que Deus fez a glória, glorificou. Deus quer calar a multidão que se levanta para dizer para você, esquece, Deus não vai te dar isso não. Esquece, você não tem condição, você não estudou, você não tinha nem condição de passar nesse concurso. Eu quero dizer para você, hoje é o dia que Deus te chama para clamar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor abre os olhos, levanta-se e diz, olha, o Mestre te chama.
Fala para o teu irmão, olha para ele, o mestre te chama, o mestre te chama, no meio da multidão, o mestre te chama, hoje o mestre te chama para te abençoar, tua vergonha vai embora, a multidão não te oprime mais, o dia do lamento chegou, e hoje Deus quer abrir os teus olhos. Toda vez que tem campanha, não estou mentindo, nem estou sendo hipócrita, eu coloco um pedido. Tem muita coisa para pedir, eu deixo durante a semana, para os momentos de devocional que eu tenho diante de Deus. Eu peço para Deus restaurar, Deus me curar. Mas quando eu faço campanha, eu peço uma coisa. Que eu veja a glória de Deus, que eu seja cheio do Espírito Santo, para poder, quando eu chegar aqui na frente, quando alguém me pedir oração, eu tenho unção de verdade, para decretar a vitória, e dizer, o teu Deus reina. É só isso que eu peço, porque as demais coisas, Ele tem acrescentado. Eu queria que você ficasse de pé. O que é? É que ela está me lembrando um testemunho. Ela teve uma visão, hoje de manhã, bem, na vigília. E quando ela estava falando, a visão dela, o Espírito de Deus me falou algo. E aí eu falei para ela, no meio que ela estava contando a visão, eu falei assim, ó, você não entendeu o que Deus te mostrou. Aí ela falou, não, mas Deus explicou para mim. E aí falou com ela. E aí testificou o que Ele tinha falado comigo. E no meio da vigília, estava tendo, ela viu a igreja como se o chão todo, tivesse todo arrebentado. Sabe quando tem uma expressão que agora me esqueci, arado, chão, não tinha terreno, não tinha piso, e ela ficou assim, Deus, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai andar? Perdemos o chão, e o Espírito de Deus falou para mim, não é isso que eu estou falando. E aí depois falou para ela, e confirmou. Como é que você quer que eu jogue semente e elas brotem, se eu não arar o solo? Deus está preparando o solo para jogar sementes. E uma da parte desse solo, bota a mão no seu coração. Fala assim, eu quero que brote no meu coração. Que a semente nasça em mim. Que a semente nasça em mim. Porque eu quero fazer parte dessa história. Sabe, a multidão estava ali. Mas ninguém segurou na mão de Timeu. E levou ele até Jesus. Que multidão triste. Eu quero que você pegue na minha mão e me ajude a chegar até a bênção de Deus. Segura a mão do teu irmão. Vamos junto, querido. O Senhor quer fazer uma obra na tua vida, nessa igreja. Quer restaurar a visão, quer restaurar sonhos, como a Zuleide falou hoje. Ela desceu de sonhar, mas nessa noite, Deus restaure sonhos. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, no meio da multidão eu clamo junto com os meus irmãos. Olha para nós, Senhor, olha para a Igreja Batista Cristã, no meio da W3, Senhor Deus, nenhum ônibus está passando por lá, a gente se sente só no meio desse lugar, quantas cadeiras vazias, Pai, mas eu quero falar, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, enche essa igreja, enche de vidas, enche de pessoas, Senhor Deus, seja com qualquer problema que seja, mas que sejam restauradas, curadas, cheias de vigor, pela glória de Deus, para a honra do nome do Senhor.
Olha para os teus filhos, Senhor Deus, que nessa noite sejam restaurados os olhos espirituais e que a glória de Deus venha sobre cada um. Pai, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu mover, eu quero ver, Senhor Deus, a cura acontecer no meio de minha vida, na vida dos meus irmãos. Restaura vidas, restaura casamentos, restaura, Senhor Deus, pessoas. E nessa hora, você está orando ainda, a igreja orando. Se há alguém entre nós, coisa que eu não fiz naquele dia, que Deus entrou comigo no ônibus, mas eu quero fazer hoje. Se alguém em nosso meio, que já ouviu falar, mas nunca tomou uma decisão para Jesus, nunca aceitou Jesus como seu Deus e único Salvador, eu queria que você fizesse um movimento agora, de onde você está, e levantasse sua mão. Fala assim: eu quero. Levanta sua mão. Se você quer aceitar Jesus como seu Deus e único Salvador, levanta sua mão. Eu quero orar por você. A igreja está orando ainda, a igreja está pedindo ao Senhor. Se você é uma dessas pessoas que quer aceitar Jesus, levanta sua mão bem alto, eu quero ver. Se você quer dar um passo e quer dar um abraço, eu quero nessa hora te dar um abraço, como se fosse Jesus. Vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Vem aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, glória ao nome do Senhor. Deus reina, Jesus está passando. Deus te abençoe, cara. Quando eu estava chegando na igreja, eu não conseguia subir o degrau. Sabe quem me ajudou e empurrou a cadeira? Foi ele. Deus te abençoe, querido. Deus tem um propósito na tua vida. Queria chamar o pastor Sérgio, vem orar conosco aqui e abençoar, e eu vou estar entregando. Obrigado por esse momento, desse banquete do Senhor. O Felipe, ele está no processo. Ore por ele, para que ele seja resgatado na sua vida. Ele já foi para a casa de recuperação, saiu, quer voltar. Nós vamos voltar aí, se possa voltar para a casa de recuperação e de lá saia curado em nome de Jesus. Saia curado, saia restaurado. Deus tem obra na tua vida, como foi dito, viu? Tome atitude. Vamos orar, apresentando sua vida mais uma vez diante do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, toma o Felipe em tuas mãos, Senhor. Pai, ele tem lutado, Senhor, contra os vícios, contra as drogas. Pai amado, ele tem lutado. Deus, ajuda-nos a ajudá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar, Pai, ele no lugar onde ele seja tratado, restaurado, amado. E saia de lá, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Que ele saia de lá, Senhor, para trabalhar, arrumar um emprego, ter a sua casa, a sua família. Porque esse é o poder do Evangelho. Um Evangelho que cura, um Evangelho que liberta, um Evangelho que traz existência que não existe. Deus, que nesta hora, que mais uma vez Ele está aqui na frente, pedindo perdão, Pai amado, pelos seus pecados, Pai, se reconciliando com o Senhor, toma pelas mãos, Senhor, e nesta semana Ele possa voltar a uma casa de recuperação, Senhor, e lá permanecer, que Ele não saia de lá, que Ele fique, que Ele cumpra todo o tratamento. Deus, eu quero abençoá-lo, Senhor. Primeiramente, que o Teu Santo Espírito reine nele, que ele seja cheio do Teu poder, da Tua graça, para resistir às tentações e vencer o mal. E eu peço a Ti, Senhor, que quando ele voltar a esta igreja,
ele volte para testemunhar o poder de Deus, que abraçou, que amou, que cuidou, e que ele voltará cheio de graça e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Felipe? Amém, abençoado, amém.